Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste abençoado canal. E as reflexões desta noite está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é os superiores e os inferiores. E esta mensagem foi deixada no ano de 1863, na cidade de Paris, pelo espírito Nicolas François. E ele vem falando sobre a autoridade. E ele diz que a autoridade, como a riqueza, são concedidas ao homem por Deus, para o aprendizado daqueles que a recebem. Mas, assim como Deus a concede, ele também pode retirar a qualquer momento. Estar no poder ou em uma situação de comando não é um privilégio, mas sim uma oportunidade de progresso espiritual. Pois se fosse um privilégio, seria intransferível. E tanto a autoridade como a riqueza, porque ele faz essa comparação, elas são transferíveis. Os espíritos vão passando por estas experiências para o aprendizado, para que haja o progresso espiritual. François coloca que Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, e ele retira também quando ele julga necessário. E no parágrafo 3º, ele faz as seguintes observações. Todo aquele que recebe autoridade, seja qual for o tamanho dessa autoridade, desde um patrão para com seu empregado até o soberano para com o seu povo, não poderá esquecer que é um encarregado de almas e que responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. Então, veja bem, aquele que está em uma situação de comando, seja governando uma cidade, um estado, um país, seja um dono de uma empresa, enfim, qualquer setor, né, que o homem recebe, que ele esteja em uma situação de comando, ele é um encarregado de almas e ele irá responder sim pelas suas ações, sejam elas positivas ou negativas, perante o que lhe foi confiado. E ele continua, François continua dizendo o seguinte: aqueles que possuem autoridade e seguem as palavras do Cristo não desprezam nenhum dos que estão abaixo, pois sabem que as diferenças sociais não existem perante Deus. As diferenças sociais, elas existem na matéria. O Espiritismo ensina que devem tratar de maneira igual todos os seus subordinados, que aqueles que hoje lhe obedecem talvez já tenham lhe dado ordens ou poderão vir a dar em uma existência futura, que nós passamos pelas experiências. Ora, eu estou numa situação de comando, ora, eu estou em uma situação onde eu me encontro subordinado a alguém.
Ensina também que serão tratados amanhã conforme estão tratando hoje aqueles sobre os quais exercem a sua autoridade. Tanto os superiores quanto os inferiores, ou seja, tanto aqueles que comandam como aqueles que são comandados, possuem sagrados deveres a cumprir. Independente da posição que eu ocupo, eu tenho deveres a ser cumpridos. Se o subordinado é espírita, sua consciência lhe dirá, com mais forte razão, que não pode deixar de desempenhar seus deveres, mesmo que seu chefe não cumpra com os seus. O espírita sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros, porque eu sempre respondo pela minha ação, eu nunca respondo pela ação do outro. Se sofre na condição de subalterno, sabe que esse sofrimento é merecido, porque ele mesmo pode já ter abusado em existências anteriores da autoridade que possuía. Experimenta agora, por sua vez, o que fez os outros sofrerem. Se precisa suportar o emprego atual por não encontrar outro melhor, o Espiritismo lhe ensina a aceitar essa situação sem reclamar, como sendo uma prova para sua humildade e necessária ao seu adiantamento. Sua conduta é norteada pelo conhecimento espiritual que possui e ele age para com o seu patrão como gostaria que seus subordinados agissem para consigo, caso ele fosse o chefe. Assim é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois sabe que toda negligência em seu trabalho é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus esforços. Resumindo, ele é guiado pelo sentimento do dever que sua fé lhe fornece e pela certeza de que todo o afastamento do caminho reto é uma dívida que, cedo ou tarde, terá que pagar. Então, estando numa condição ou noutra, temos nossos deveres a cumprir. Seguindo os passos do Cristo, pois posições ocupamos aqui na Terra para o nosso aperfeiçoamento moral e resgate de dívidas pretéritas. Graças a Deus. É chegado então o momento das nossas vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos até o Divino Mestre e amorosamente vibremos. Luz, paz e saúde ao planeta Terra e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado no planeta. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pela união e reajuste familiar, que o perdão e a compreensão não falte nos lares. Vibremos por todos os trabalhadores e pelos nossos irmãos que encontram-se desempregados. Que as portas do emprego abram-se a cada um deles, para que possam levar o sustento aos seus lares com dignidade. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas. Vibremos pelas crianças, pelos jovens do planeta, para que eles sigam os caminhos de Jesus. Vibremos pelos nossos idosos, vibremos por todos os governantes do planeta Terra, vibremos pelos nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual e que seja um retorno de paz, um retorno de alegria. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos,
pelos nossos colegas de trabalho, vizinhos e por aqueles, sejam eles encarnados ou desencarnados, que consideram-se nossos inimigos. Vibremos pelo nosso lar e, com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais. E assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias, e resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. E com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, em uma só voz vamos fazendo a oração que Ele nos ensinou, e que as vibrações dessa oração possam chegar aos nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda, a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós com muito amor e com muito carinho, sempre nos intuindo para que possamos trilhar os caminhos que nos levarão o mais próximo do nosso Criador. Que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se for permitido por Deus e por Jesus.